Agora sim. Que luta! Rapaz, pelo Facebook do computador não estava aparecendo você aqui. É estranho, Estranho. mas estamos aí. Deixa eu só compartilhar esse link aqui com a gente agora. Uhum. E compartilha aqui também com a galera. Como é que você tá? Como é que tá Jennifer, Rebeca? Graças a Deus por aqui, todo mundo bem. Ah, isso é bom. Apesar dessa situação toda que nos cerca, né? Sim. Mas, graças a Deus por aqui, tudo bem. Ah, isso é bom. Rapaz, eu tive vendo a programação de vocês no sábado. Rapaz, ficou boa demais. Demais a programação. Ficou, a próxima vai ser melhor. Vamos lá, meu amigo. Rapaz, sua irmã é fã sua mesmo, meu amigo. Ó, toda live que você faz, ela tá presente. É, já Tem que ter um apareceu, já apareceu aqui a Esther curtindo. Falei, rapaz, essa é a irmã mesmo. Isso aí é fanzaça. Meu amigo, vamos nós. Vamos nós. Deixa eu abaixar esse sonzinho aqui. E a gente tá, né? Me propus em fazer uma pequena pesquisa, porque a gente muito fala sobre juventude, falamos muito, a gente ouve muita coisa, isso é verdade. E a gente acha também muita coisa. E nesse achar e falar, existe aquilo que é verdade e existe aquilo que é a suposição. E o que a gente faz? Saiu aqui. Você não pode virar o celular não, Timóteo, senão sai. Eu acho que é só deitado. E nesse, e nesse, e nesse, você viu? Não pode, se você virar o celular, sai. Caiu. O celular dele tá caindo. Provavelmente está arrumando um tripé. Pode falar. Então, nesse ínterim de achar e a gente descobrir muita coisa, ou falar muita coisa, eu pensei, vou fazer uma pesquisa, fazer um trabalho de campo, conversar com a galera, aquela turma que a gente conhece, os de perto e os de longe, em formato de live, vamos tentar entender como que está a nossa juventude, como que nós estamos, se estamos certos, se estamos errados no nosso achar, e estamos levantando um grande material. Já quero aproveitar aqui, Timóteo, no dia 7 de agosto, estaremos juntos ali em Paracambi. O pessoal lá está animadaço, tá, Timóteo? Então, é o dia inteiro, começando ali 9 horas da manhã, vamos até encerrar o dia.
com muita animação que o pessoal lá está. Vai ser bom E demais. vai ser bom, vai ser muito bom. E tive conversando lá com o jovem responsável que está lá por enquanto pela Juba. Conversei hoje com o pastor Marcos e eles estão muito animados. Estão muito animados e nós dois vamos lá abençoar aquele povo e com certeza sair de lá mais abençoado ainda, que a gente tenta Com dar um certeza. cadinho, a gente aprende muito. Mas hoje o foco é conversar um pouco sobre resiliência e perseverança. Falar sobre como a vida bate na gente. E como jovem, as pessoas têm aquela breve impressão que o jovem é forte o tempo todo, que o jovem aguenta o tempo todo. Eu cresci numa igreja boa, mas apanhando bastante como jovem. E porque eu aprendi com o pastor Levi o seguinte: prego que põe a cabeça para fora quer tomar martelada. E toda vez que a gente se propunha em fazer algo, tinha alguém para bater na gente. E é isso que a gente vai conversar hoje, sobre isso. Mas eu quero que você fale um pouquinho de você. Às vezes a gente entra conversando, acha que todo mundo conhece a gente, mas fala um pouquinho de você. Você está aí na Primeira de Maricá, fazendo um trabalho fantástico. Fala um pouquinho sobre sua experiência com juventude até aqui. Eu sei que é uma longa estrada, mas resume para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Timóteo Santos, sou membro da Primeira Igreja Batista em Maricá, mais conhecida como PIBAM, aqui pela galera aqui do nosso território maricaense, né? E estamos aqui reunidos para falar um pouco do amor de Jesus Cristo, falar um pouco, ter essa conversa saudável com meu irmão Diego. Bom, eu trabalho com juventude oficialmente desde os meus 18 anos. Cresci vendo meu pai trabalhar com juventude, meu pai e minha mãe, liderando mocidade, liderando adolescente, e aquilo me criou uma paixão muito grande. Poder ter sido lapidado por meus pais, para mim foi algo muito especial. Não sei se eu já falei isso antes para vocês, a gente já conversou tanto sobre esse assunto, mas eu não sei se eu já cheguei a tocar nesse ponto alguma vez, né? Então, meus pais foram os meus primeiros líderes de jovem. Legal. E ali eu cresci, né, vendo o trabalho, trabalhando em outros lugares. Eu acho até que minha mãe está online agora. É... Oi, Kaique, Tite, seu aluno. oi, meu aluno Kaique. Um abraço, meu filho. Amanhã tem aula, se prepare, hein? E cresci vendo essa galera trabalhar. Foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com jovens e adolescentes, e onde eu estou até hoje. Na Juberge, ano que vem, agora, na verdade, no meio desse ano, né, em julho, eu somo 10 anos entre conselho e diretoria. Já falei para o Felipe que eu quero uma placa, mereço. Olha, E 10 anos. sim, 4 anos na diretoria da Juberge, 10 anos de conselho, e um prazer enorme dividir esse trabalho árduo, mas muito prazeroso com os meus irmãos. Aqui em Maricá, fui presidente da Juventude Batista da Costa Leste, e onde liderei por 4 anos, 4 anos no Conselho da Juberge, 2 anos no Conselho da Juberge e 2 anos aqui no município. E graças a Deus, tudo isso somou para que eu fosse o melhor dos servos, porque a posição de líder é a posição de ser o primeiro a servir. Então, quando a gente é líder, nós, na verdade, somos os primeiros servos. Não tem destaque nenhum nisso, não tem glória, não tem honra maior do que poder servir os meus irmãos. Aqui em Maricá hoje, na Primeira Igreja Batista em Maricá, eu tenho apoiado o pastor George Alexandre, que é o pastor de jovens e adolescentes da minha igreja. Apoio ele no trabalho com adolescentes e sou professor da EBD dos jovens. Minha profissão, sou professor de musicalização infantil, trabalho na Escola Municipalizada em Barra de Zacarias, onde também exerço o trabalho com a banda. E aqui em Maricá, agora também temos um projeto aí para o final do ano com a Primeira Igreja Batista em Maricá, de musicalização infantil com a garotada, mas isso aí é um trabalho que
vocês vão estar acompanhando mais para frente. Acho que eu tentei resumir o máximo. Eu tenho visto seu Instagram, você sempre está preparando algo fantástico lá e eu estou aguardando. Estou aguardando É, você iniciar aquele negócio lá e tá me deixando curioso. Estou pensativo assim, o que que vai sair? E com certeza é uma coisa boa. É é muita porque coisa sobre música. nesse tempo todo trabalhando com musicalização, já há mais de 6 anos, nesse trabalho, né? Desculpa, esqueci de falar, aquele que talvez seja um dos cargos de maior confiança que eu recebi, que foi ser coordenador de adolescente da Juberge, assomado, na verdade, ao Ministério do Pastor Diego, que está aqui com a gente, que é o secretário executivo. Eu digo uma honra porque você dá o futuro do seu trabalho para alguém é muito importante. Para a gente que trabalha com juventude, os adolescentes são o futuro. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas lá no meu Instagram, já que você tocou no assunto, eu estou preparando um trabalho voltado à musicalização, mas como influência de trabalho social. Na minha comunidade, aqui onde eu trabalho, em Barra de Zacarias, a gente tem muito adolescente e pré-adolescente. E eu tenho sentido que o trabalho de musicalização tem influenciado muito no dia a dia deles. Então, a gente está começando um trabalho e aí a gente vai abordar, começo amanhã de manhã essa postagem, né? A musicalização nos primeiros dias de gestação, a Olha, importância da música na gestação, depois vamos falar a importância da música nos primeiros dias de vida, depois a importância da música na infância, e abordaremos um leque gigantesco, depois a importância da música na pré-adolescência. Aí a gente para e fala um pouco da importância que esse acolhimento musical vai fazer na vida do jovem e do adulto, né? Mas eu não vou falar sobre a música em si na vida do jovem e do adulto. A gente para na pré-adolescência e aí a gente depois dá um pontapé para jovens e adultos. É um trabalho que a gente está preparando devagar, sem pressa, mas que eu tenho certeza que vai gerar bons frutos. muito bom, muito bom. Eu tô curioso. Eu tenho dois meninos em casa que estão começando a se interessar por isso e isso é fantástico. Mas vamos lá, vamos para nosso bate-papo, vamos entrar de vez na conversa. Como eu disse logo assim na abertura, ser jovem não é fácil. Quem acha que é fácil vai acabar se frustrando um dia, porque acha que, não, ser jovem, e muita gente usa aquele versículo bíblico erradamente, né? Jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E acha que a juventude tem toda a força, tem toda a garra, tem tudo de bom e do melhor. E tem. O problema é que muita gente desiste. E eu tenho dito para muita gente que a pandemia não enfraqueceu a juventude. Ela simplesmente clareou aquilo que estava encoberto. Ela simplesmente revelou, né? Tirou o pano de cima e falou: ó, quem é, fica, quem não é, sai. E um dos pontos que confesso para você que eu aprendi muito com você é ser perseverante, ser resiliente. Porque o pouquinho de coisa que você já me contou, que você já apanhou na vida, você já apanhou nesse meio e olhando para todos os pontos, tanto vida, quanto eclesiologia, quanto geral, qual a importância de ser perseverante como jovem? Como jovem. Por que que isso é importante para a vida do jovem? Fala um pouquinho para a gente. Bom, gente, é difícil falar com o Diego do meu lado, né? Pela carga teológica e espiritual e do ser humano que o Diego carrega. Eu também poderia falar muito sobre o Diego aqui, mas nós precisaremos de 2 lives, porque a gente convive muito tempo junto. A gente acaba aprendendo muito um do outro, né? O que eu poderia resumir é um homem de Deus, um verdadeiro servo. Mas falando um pouco sobre essa questão de resiliência, olha, quando eu penso em resiliência, Diego, eu penso no seguinte: eu lembro de José. Uhum. Quando eu lembro de José, eu não estou falando do meu pastor José, não. José Cândido, não. Um abraço, pastor. Mas eu estou falando de José, José do Egito.
E quando a gente fala sobre perseverança, eu gostaria já de deixar bem claramente uma frase para você que nos assiste, você que está aqui com a gente. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Em hipótese alguma, desista dos seus sonhos. Sonhos são para ser realizados e para ser vivido da melhor forma possível. E é claro, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas falando sobre resiliência, eu lembro de José. E eu vou dizer o porquê eu lembro de José, tentando não ser muito longo, nem muito repetitivo, mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse servo. Bom, para quem conhece a história de José, José é filho de Israel, né? E José, ele é vendido por seus irmãos. E o que motiva essa venda são dois sonhos. No primeiro sonho, vou falar numa linguagem de hoje, né? As espigas se dobram a José, e essa contagem geral era o número de irmãos que ele tinha. No segundo sonho, as estrelas se curvam e também o sol e a lua. Para a cultura israelita, para quem gosta de hebraico, essa é a hora de aproveitar, né? O sol e a lua representavam patriarca e matriarca. E as estrelas mais próximas a eles representavam, então, as pessoas de maior destaque da família. É por isso que quando você vê uma pintura egípcia, você vê que as estrelas que estão em volta dos astros são maiores e as outras vão diminuindo. Não que elas não tenham alguma importância, mas não são tão importantes quanto aquelas. E o que José sonha? Que aquelas estrelas e o sol e a lua se dobram a ele. Nesse momento, ele mexe até com o próprio orgulho do pai, que dá um chega para lá nele e fala assim, então você está querendo dizer que eu e tua mãe vamos se curvar a você? Mas a Bíblia diz que Israel guarda aquilo no seu coração para ele. Então, ele sabia que José tinha algo de especial. E eu ouso dizer para você que o que tinha de mais especial nele é que ele sonhava. E quem sonha realiza coisas incríveis. Nunca esqueça do que eu vou te falar agora. Sonhos não são coisas ruins. Infelizmente, pela falta de conhecimento, a nossa cultura gospelândica, né, da gospelândia, ensina muito que sonho é conversa de barriga cheia. Ah, você comeu demais, foi dormir, sonhou com isso daí. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você é um servo de Deus, dorme com Deus, acorda com Deus, se alimenta com Deus, respira a Deus, vive Deus em tudo, então os teus sonhos podem estar apontando uma direção de Deus para a tua vida. E para você chegar lá, vai ser necessário muito esforço e muita dedicação. Muito esforço e muita dedicação. Muita autodisciplina, muito controle, muito cuidado com o que fala, com o que ouve, com o que vê e até com o que se respira e onde se respira. Tudo necessita de muito cuidado. José sonhou. E por estar no meio da sua família, contou seu sonho com toda felicidade. Imagina você sonhar algo como aquele, né? Nossa, incrível. E tem muita gente que fala assim, o erro de José foi ter contado o seu próprio sonho. Não, esse não era o erro, esse foi o acerto. Porque se José nunca tivesse contado aquele sonho, os seus irmãos nunca saberiam a potencialidade daquilo que Deus tinha reservado para José. O que Deus reservou para José era algo incrível. Já estava escrito na eternidade que ele iria ser jogado naquele poço, que ele iria ser vendido pelos ismaelitas, tá? Ismaelitas. Já tinha sido dito que ele iria ser vendido pelos ismaelitas e já tinha sido escrito que ele se tornaria um grande governador. Mas existe um caminho entre o momento que você sonha e o momento de colher o seu sonho.
E é aí que entra a resiliência, né? É aí que entra todo o cuidado que nós precisamos ter. É aí que entra também a segunda exclamação que o Diego colocou lá, perseverança. Ser resiliente, não desistir, lutar, ir em frente. Perseverar são coisas que nós obtemos na cruz, em sonhos divididos com Deus. Não tenha medo dos seus sonhos, não tenha medo de sonhar, mas sonhe com Deus. Sonhe ao lado de Deus. Sonhe aquilo que Deus quer para a sua vida. E isso, de fato, é muito importante. Hoje eu conversava no trabalho, pastor Diego, com um colega, e ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, Timóteo, eu tenho um sonho. E eu falei para ele assim, é mesmo? O que você sonha, mano? Ele falou assim, cara, eu sonho com o dia que eu vou me formar, vou me tornar um bacharel em direito. E aí a gente começou a conversar sobre aquilo ali e tal. Ele não vejo a hora. Ele estava com um livrinho, uma miniatura do livro de direito. E ele estava muito feliz conversando comigo. Ele falou assim: olha só que legal, olha que demais. Eu encontrei um livro que é bem direto no assunto, o que eu preciso, e tem tudo aqui. E nós estávamos ali naquele ambiente de trabalho, no horário de almoço, batendo uma ideia, e toda hora ele olhava, olha só, esse comportamento do direito penal, olha isso, olha aquilo, eu conversando e já vendo, né? Esse cara vai ser, com certeza, o meu futuro advogado, porque persistente desse jeito, o cara é bom. É o tipo de cara que, se a Enel queimar aqui a minha televisão de casa com queda de luz, ele vai dar um jeito. E aí, conversando ali com ele, trocando uma ideia com o meu amigo Gustavo. Um abraço, Gustavo. Um abraço bem apertado para você. Ele falava sobre coisas muito especiais e conversava com uma felicidade, me mandava link durante o dia de questões penais. A gente estava vendo ali, e eu estava vendo ali, não só ele falando daquilo que ele mais gostava, mas expondo através de expressões um sonho. Porque sonhos são para serem sonhados, são para serem esperados, desejados e concretizados. Então, o que eu gostaria de dizer aqui, logo nessa abertura para vocês, é que não tenham medo de sonhar, mas cuidado onde você sonha. Não tenha medo de querer colher, mas tenha cuidado de onde você vai colher. Isso é muito importante. Eu digo para vocês que, alguns meses atrás, eu sonhava em perder 5 quilos. Falei assim, um dia eu vou perder 5 quilos. Vou perder um dia, eu vou. E aí minha esposa começou a persistir comigo. Mote, vamos, vamos, vamos. E minha mãe falando, e meu pai me incentivando, e eu vendo o esforço do meu pai, ele, né, naquela vontade de voltar ao peso dele. Eu falei, cara, esse ano vai ser diferente. Mas eu já tinha falado isso 3 anos atrás. Eu estava sonhando com isso, de fato desejando. Mas o desejo de comer era tão grande que eu não conseguia vivenciar um sonho meu, porque eu não conseguia deixar de fazer algo que estava na minha frente o tempo todo, era palpável e que não deixava com que eu concretizasse o meu sonho. Hoje, depois de 3 meses, com menos 11 quilos, pela primeira vez eu saí da minha casa pedalando e fui até a minha escola. Isso são muitos quilômetros mesmo. E eu peguei minha bicicleta e fui com uma vontade pedalando. E para cada pedalada que eu dava, naquela chuva que estava caindo, e eu encharcado já, eu falava com Deus assim, Senhor, muito obrigado, porque eu sonhei e hoje estou vivenciando isso. Mas sabe o que acontece, Diego? Se eu deixar isso para lá, eu ganho 20. Eu ganho 20 quilos. Tranquilo. Sem fazer força. 3 hambúrgueres é fácil para mim. Olha, maior mentira. E como é? Como é? Você sabe disso. Como eu disse, a nossa caminhada é longa. E um belo dia, né, eu estava pensando sobre isso. Para a gente frustrar um sonho, basta um passo errado. Eu lembro do dia que eu tomei a decisão que eu ia parar de tomar refrigerante. Foi a coisa mais difícil para mim. Você pode colocar um hambúrguer na minha frente, uma pizza na minha frente, que se não for dia daquilo, eu não vou comer, não tem jeito. Mas não coloque de jeito nenhum um copo de refrigerante na minha frente. É a maior tentação que se pode existir. E aí teve o aniversário da minha esposa, nós estávamos aqui em casa em família, e todo mundo estava tomando refrigerante. Eu olhei para ele e falei assim,
cara, não te desejo mais. Pode ser até que um dia eu volte a tomar um copo, falar igual agora o povo da vida, né? Pode ser até que um dia eu volte a beber socialmente, mas hoje, não. Hoje eu digo não para você. Só por causa que eu tô com muita vontade? Não. Por quê? Porque é necessário perspectiva e força para concretizar os seus sonhos. Sonhos são para serem vividos, mas para vivê-los é necessário que você abra mão de algumas coisas. Você vai perder, você vai chorar, você vai se entristecer, como você me viu chorar muitas vezes, em me entristecer por coisas que eram óbvias e lógicas, que estavam bem na nossa cara, que a Bíblia dizia que era correta, e as pessoas falam para a gente, não, mas a gente não trabalha assim. Por mais que a gente estivesse no meio evangélico, não, a gente não faz assim. E a gente abrir mão de congressos e de sonhos porque iria ferir a palavra de Deus diretamente. A gente falar, não, a gente sofre aqui, mas a gente sofre com Cristo e não ganha sem Cristo. Então, a realidade é que sonhos são para serem vividos aos pés do Senhor. José, pai de Jesus, recebeu uma notícia do anjo para que ele não deixasse Maria através de um sonho. O anjo falou para ele, olha, não abandone sua mulher. Então Deus fala assim através de sonhos, pode ter certeza disso. Mas Provérbios 16:3 diz assim, se os nossos sonhos e planos estiverem de acordo com o plano de Deus e se entregarmos tudo nas suas mãos, as coisas vão correr bem. Está lá no texto. Então, não se preocupem que eu, como bom professor, sou multitarefa. Então, para vocês não ficarem perdidos, eu vou falando e vou postando os textos para vocês aqui no chat, tá bom? E a palavra de Deus vai falar isso para a gente. A palavra de Deus também vai dizer assim, ó, se somos encorajados a trabalhar afincadamente para realizarmos os nossos... Somos encorajados, perdão, para trabalhar afincadamente para realizar os nossos planos. Onde que está isso? Isso está em Provérbios, capítulo 21, verso 5. Então, a mesma Bíblia que diz que se você entregar os seus sonhos na mão de Deus, eles vão se concretizar, é a mesma Bíblia que diz que se você não trabalhar duro, não vai dar certo. E olha que eu não estou nem correndo textos, eu estou no mesmo livro, Provérbios. A mesma palavra que diz que entrega teu sonho, porque a galera gosta de ficar nesse, não, entrega seu sonho nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Olha, eu mudo até o tom de voz, é pena que eu não tenho um teclado aqui agora, senão dava o acorde certo para te deixar emocionado. Igual aqueles carinhas fazem, diminuir a sala aqui da minha sala e falar a minha luz aqui, né? Deixava na penumbra e falar para você assim, olha, entrega os teus sonhos nas mãos de Deus e tudo vai dar certo. Que olha, isso, hein? Isso. Quem não quer ouvir isso? Que apelo não leva muita gente para Jesus assim? Mas e se eu completar e disser assim? Se você não for corajoso e trabalhar duro, meu irmão, você não vai conseguir nada. Está no mesmo livro. Então é necessário trabalho, dedicação. Meu pastor, ele pregava no culto de domingo pela manhã e ele dizia, falava sobre o sacrifício de Cristo, ele dizia o seguinte, olha, se nós não dedicarmos tempo de qualidade às nossas bases aqui da nossa igreja, as coisas vão desandar. E é verdade, é necessário tempo de qualidade, tempo de cuidado, tempo de oração, muita oração, tempo de estudo, para que as coisas possam dar certo. Porque senão, meu amigo, é como está escrito aqui na minha blusa, como está a bateria da sua fé? Recarregue. Eu estava olhando meu celular, tinha acabado de acordar, pastor, e eu olhei o meu celular e ele estava com 100% de bateria. Aí, fui nos meus afazeres, ia sair para o trabalho, tudo mais, deixei meu celular aqui em cima do balcão, e quando eu peguei meu celular e olhei para o meu celular, sabe o que eu vi? 98% de bateria. Eu falei, não é possível. 6.000 amperes, 98% de bateria? Como é que pode? Eu não estou fazendo nada, não estou usando nada, entrei lá. O que está consumindo na minha bateria? Tal aplicativo está consumindo tanto, tal aplicativo está consumindo tanto, tal aplicativo está consumindo tanto. Eu falei, cara, estão consumindo tanto minha bateria que eu acabei de tirar do carregador e o celular está descarregando. Olha só. Que coisa louca. E automaticamente
eu bloqueei aqueles aplicativos. A mesma coisa é conosco. Assim é a nossa vida espiritual. Você acha que carregou, tá tudo certo. Só que basta você tirar do carregador, meu irmão, que as coisas começam a se cansar, a descarregar. E é nesse momento que a perseverança, a força de vontade, a resiliência entram e fazem parte do jogo. Entram e começam a fazer parte da sua vida cristã, da sua vida cotidiana. Então, o que seria um carregador de bateria do cristão? Seria um cuidado constante na oração, no jejum e na palavra de Deus. E ali você se manteria bem, vivo e saudável. Quando eu concluí o seminário teológico, no dia que eu fui pegar o meu diploma, o presidente do seminário, pastor Vanderlei Marins, ele falou uma coisa para mim quando ele foi entregar o meu diploma. Ele me deu um abraço e falou assim: agora que as coisas vão começar. E eu não entendi nada. Eu falei, mas eu estou concluindo o curso? Eu estou concluindo, pegando meu diploma. E ele me deu aquele abraço apertado e falou, meu filho, agora que as coisas vão começar. E eu lembro que depois a gente bateu uma foto, ela tem no meu Facebook, uma foto muito bonita, e ele falou assim, agora que as coisas vão começar. E, de fato, nem comecei do ministério pastoral, mas as coisas já começaram. É aí que a gente entende que é preciso de um tempo mais de qualidade para estudo, porque no seminário você tem que estudar, mas depois? E a gente aprende que esse mergulho é muito mais fundo do que o que a gente acha que já deu. E é muito importante, nesse momento, ficar ligado no que Deus tem sonhado para a sua vida. E vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida, Ele te mostra. Perdão, pode ter certeza que Ele mostra para você. Com toda certeza no coração. Se Deus tem sonhos para você, Ele te revela. Ninguém vai precisar te contar, não. Ninguém vai precisar virar para você e falar assim, olha, eis que eu te digo, tem um sonho preparado para você, tem um mistério. Não, meu irmão. Deus vai mostrar para você diretamente. Ele pode usar canais para te direcionar, sim, mas o que ele tem, a particularidade dele com você, ele vai te revelar. E vai ser através da palavra dele. Ainda que seja um sonho, ele vai te levar até a palavra e lá ela vai se concretizar com todo afinco. Porque os sonhos de Deus para a sua vida estão na sua palavra. Independente do ministério que você vai trabalhar, se é no Ministério de Arte da Igreja de Cultura, se é no Ministério de Dança, se é no Ministério de Louvor, se é no Ministério da Palavra, se é no Ministério do Discipulado e Ensino, se é no Ministério X, Y, Z, Deus vai te direcionar na palavra, porque eles estão lá, estão contidos lá. Ele só vai te revelar e te guiar através dos sonhos que ele tem para você. Deus tinha sonhos para José. Então ele os revelou através do sonho de José. José viu o seu sonho concretizado, viu sua família curvada. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, ele deu um grito forte demais e chorou e se alegrou, porque naquele dia José já tinha perdoado sua família e seus irmãos. Se você quer chegar onde Deus sonhou para você, é necessário também perdão. É necessário saber perdoar. É necessário saber amar o outro. É necessário dedicar um tempo de qualidade para os seus irmãos, para os seus amigos. É necessário. Porque o perdão é uma das chaves principais para a realização de grandes sonhos. Se você deixou alguma coisa na sua caminhada que precisa ser acertada, que precisa de perdão, volte rápido. Peça perdão ao seu irmão e peça perdão a Deus e siga. Porque você já teve de voltar, então vai ter que correr mais rápido. Então, lembre que o perdão é uma chave para a realização de grandes sonhos. Uma outra questão, e aqui eu já parto no final, é a fuga do pecado. José fugiu do pecado. E, às vezes, o pecado te cerca de diversas formas. Ele se coloca na sua frente de várias maneiras. Eu lembro de uma cena muito, muito marcante, que foi quando meu pai uma vez virou para mim e falou assim,
eu estava sentado na frente do computador, né? E ele falou para mim assim: eu não vou te tirar do computador, você já é grande o suficiente para saber se o que você vai consumir aí é bom para você ou não. E aquilo ficou pesado no meu coração, pesado. Aquilo começou a mudar muita coisa na minha vida. E hoje eu digo para você também, você sabe aquilo que tem atrasado os sonhos de Deus a se concretizarem na sua vida. O que vai ser pesado para você, você sabe, é preciso deixar. Ninguém vai entrar na sua vida e tirar o que está acontecendo da sua vida. É necessário postura. Porque para que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida, é necessário que você tenha uma postura de fé e uma postura espiritual. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, não podia faltar o meu xará, vai dizer assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Mesmo sob pressão, porque a mulher de Potifar, a cada dia ele perseguia, José sabia ser santo, ou seja, e fugia de Potifar e fugia das paixões da mocidade, mesmo quando os pratos e ofertas de Satanás lhes apareciam. O diabo sempre quer atravessar seus sonhos oferecendo pratos, mas José tinha uma estratégia. Ele fugia. Às vezes a gente acha que a estratégia mais perfeita que nós podemos alcançar é ir de frente para o problema e lutar com ele com todas as nossas forças. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas das vezes o que de fato nós precisamos é fugir do problema. De fato, fugir. E isso não é vergonha. Isso é correr daquilo que você sabe que é o ponto fraco. Paulo falava sobre isso. Eu tenho um espinho na carne. E ai de mim se não tiver ligado com Deus. Então, muitas das vezes a gente acha que ir até o problema é a solução. Mas às vezes Deus está te dando força, meu irmão. Para correr, bater em linha reta e sair fora daquilo ali. Porque Deus sabe onde a carne aperta. Se é porque você tem 3 sapatos e não precisa de mais um e quer comprar de qualquer jeito. Uma vez, uma jovem da igreja falou para mim assim: rapaz, eu tenho 3 sapatos lá em casa, mas veio o aniversário da igreja e eu preciso comprar um sapato novo. Eu falei para ela: tá repreendido em nome de Jesus. Espírito do consumismo. Ela falou: que isso, Timóteo? Que negócio é esse? Eu falei: tá repreendido. Satanás do consumismo. Tá doido? Que negócio é esse, meu irmão? A pessoa está acabando de dizer para mim que tem 3 sapatos novos e precisa de mais um. Aí perguntei para ela: mas eles não combinam com a roupa? Combina, é perfeito, mas eu preciso de um novo. Eu falei: tá amarrado. Expulsa esse demônio, minha filha. Não pode ser assim. Não importa onde as coisas apertam. Se é quando você vê uma coisa e não tem forças para resistir, foge. Como eu fugi da copa de Coca-Cola naquele dia. E eu olhava para meu cunhado, eu via Coca-Cola. Eu olhava para minha esposa, eu via Coca-Cola. E eu falei: Senhor, até minha esposa, Senhor. Até minha esposa. Eu olhava para minha mãe estava com Coca-Cola, meu pai, minha irmã, todo mundo com Coca-Cola. Eu falei: não. Eu fiz uma promessa, eu vou cumprir até o aniversário da minha filha. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes Deus está dando força para a gente fugir, para a gente resistir ao diabo. A palavra de Deus diz que Jesus resistia às ofertas de Satanás em oração. Resistia em oração. A palavra de Deus diz que enquanto Daniel orava, existia uma potestade no céu que estavam guerreando. Nós precisamos resistir em oração. É a melhor ferramenta para isso. Então, fazendo um breve resumo sobre tudo que eu falei aqui, tinha muito mais coisa, mas não é saudável, né? A Bíblia vai dizer em Gênesis 45, verso 2, assim: e levantando a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. José chorou muito naquele dia, porque ele viu que naquele dia ele entendeu a lógica da coisa. O sonho que Deus me deu está concretizando-se hoje, depois de tudo que eu passei.
Talvez ele tenha pensado que nunca mais ia ver sua família. Talvez tenha achado que seu pai já estava morto, sua mãe, seus irmãos. Talvez ele não soubesse de mais nada. Talvez ele nem queria mais saber. Mas em determinado momento, aquilo que Deus tinha planejado para ele se cumpriu. E sabe por que o sonho de Deus se cumpriu? E aqui eu quero encerrar. Porque José estava na posição certa para que os sonhos de Deus se cumprissem. Não fique afobado com o ministério. Eu conversava ontem com um adolescente sobre isso. Nós estávamos batendo um papo legal e ele falava para mim, olha, Timóteo, eu quero entrar no seminário teológico. Eu falei, para quê? Ele falou, porque eu tenho muitos cargos na minha igreja e eles estão vagos. Eu falei, meu filho, Deus não te chamou para ocupar cargos. Deus te chamou para uma missão. O seminário pode ajudar muito, mas será que esse é o objetivo hoje mesmo para você? E aí, conversando com ele sobre isso, conversando muito sobre isso com ele, ele falou para mim assim, realmente agora eu estou entendendo que o meu ministério com Deus, Deus ainda há de revelar a mim. Não adianta eu querer fazer tudo. Eu falei, isso, ajuda em todos os departamentos que você puder, mas abraça aquilo que Deus destinou para você. Muitas das vezes a gente vê pessoas ocupando ministérios, mas nós não vemos pessoas com vocação para aquele ministério. E aí passa um ano e quando você vai ver o ministério não produziu em nada, porque aquela pessoa só foi colocada ali para tapar um buraco de um cargo, mas ela nunca de fato viveu um ministério, se preparou para aquilo, se dedicou para aquilo. Eu costumo dizer, aprendi isso com o meu pastor, que muitas das vezes é melhor deixar um ministério desativado na igreja do que colocar alguém ali para ocupar um espaço, aquela pessoa se traumatizar, pessoas se traumatizarem, se ferirem, porque aquela pessoa não era vocacionada àquilo e foi colocada numa posição em que ela não tinha preparo nem espiritual nem material para se cumprir. Sonha, mas sonha devagar, sonha com calma. Espera que no tempo de Deus tudo vai se cumprir. Mas lembre, existe uma estrada gigantesca para que esses sonhos possam, de fato, virem a se realizar. José viu o cumprimento do seu sonho, mas passou muita coisa para que isso pudesse acontecer. Lembre sempre, a vida do cristão não é regada a molho madeira e aquele barbecue, né? BQ. A vida do cristão não é regada a cristão. A vida do cristão, muitas das vezes, também é regada com o tempero maravilhoso que o caldo da gema do ovo deixa em cima do arroz. Delícia. Então, nem delícia, né? Tem gente que não gosta, mas tem hora que não tem pra onde correr, tem que comer. Esses dias eu perguntei pra minha esposa assim, o que tem hoje pra jantar, amor? Ela falou pra mim assim, tem arroz, tem feijão e tem aquela farofinha deliciosa que sua mãe deixou. Eu falei, e eu falei, e a carne? Ela, a carne não tem não. Até o final do mês a compra, a gente vai fazer compra amanhã. E a gente foi fazer compra hoje. Teve que ir, não tinha jeito não, meu irmão. Senão o negócio ia ficar ruim. E ela falou pra mim assim, minha mãe disse que tem um peixinho lá. Eu falei, então pesca, rápido. Porque a gente precisa de proteína. Tem que trabalhar amanhã cedo, não vai dar tempo de tomar café. Então, muitas das vezes, meu irmão, tem dia de fartura. É o que eu tô querendo dizer isso. Vai ter dia de bonança, fartura, mas também vai ter dia de provas. Eu vi isso na vida dos meus pais e cresci aprendendo que tem dias bons e dias ruins, né? E eu lembro, Diego, e depois de muitos anos, isso ainda me emociona muito, que depois que eu tomei maturidade, que eu vim descobrir que o único dia do fim de semana do mês que meu pai levava a gente para comer a pizza era de um dinheiro que talvez ele estivesse tirando de outro lugar para dar aquele momento de felicidade para mim, para minha irmã e para minha mãe. E eu lembro que minhas vezes falava assim, a gente está comendo pizza hoje, mas a semana vai ser difícil. Mas eu, como criança, não entendi o que isso queria significar, o que isso queria dizer. E hoje já me preparo para dizer para a Rebequinha, estou comendo batata frita hoje, mas a semana vai ser difícil. Hoje a gente entende, dá um valor ainda maior àquilo, aquele esforço que os nossos pais fizeram por nós. Eu amo meus pais, eu nunca escondo isso, sempre quando tenho oportunidade, falo deles e daquilo que eu aprendi a viver com eles, né? Meu pai me ensinou a orar, meu pai me ensinou a orar, meu pai me ensinou a importância da oração.
Minha mãe me ensinou a importância de ser um cristão verdadeiro. E hoje eu estou aqui nos caminhos do Senhor e posso doutrinar minha filha em oração e ensino da palavra, porque eu aprendi com os meus pais. Mas o caminho não foi fácil, assim como não é para ninguém. Então fique firme e nunca deixe que ninguém frustre teus sonhos, porque se esse sonho é de Deus, no momento hábil, no momento certo, ele vai se cumprir, não para sua glória, mas para a glória de Deus. É isso, Amém. Diegão. Isso é porque a gente está no primeiro ponto. É fantástico, é bom a gente bater esse papo. E você falou sobre fugir, e eu lembrei, no ano passado ou no ano retrasado, eu não vou falar do problema, lógico, eu não vou ficar jogando coisa no ventilador, hoje não. E eu me Os lembro, babás. de um problema que surgiu. O Adamo era o presidente ainda, na época do Adamo, então foi em 2019. E eu sei que com esse problema, eu e o Adamo, a gente estava doido para pular em cima do problema. O problema não tinha nada a ver com a gente. Você lembra disso? O problema não Estava tinha nada a todo ver. mundo doido para fazer parte do problema. Eu e Adamo, a gente estava doido para pular em cima do problema, sabe? Aquele desejo de não, vamos fazer, vamos falar. E eu me lembro, e eu aprendi com você e Felipe, naquela época, os dois vice-presidentes, era isso mesmo, era Felipe, era Adamo Isso, presidente, você vice, Felipe segundo vice, ou Felipe isso. vice, você segundo vice, algo assim. E eu me lembro de você e Felipe dizendo o seguinte: eu acho melhor a gente ficar quieto, porque ninguém está olhando para a gente. Se a gente falar um oi, os problemas vão cair nas nossas costas. Geralmente cai em cima do mais fraco. E graças a essa palavra de vocês, ficamos em silêncio. O vendaval Passamos por passou aquilo. e a gente fez aquela cara de paisagem, né? Tipo assim, não é com a gente. E, Não é. e é isso que José fez. Isso que você falou que José fez. Ele fugiu do problema. Ele simplesmente saiu correndo e falou assim: não é comigo. Mas eu vou aproveitar o texto. Vou aproveitar o texto que você falou. Hoje eu estava ouvindo. Não é bom ouvi-lo, não. Tá? Eu não gosto. Mas eu estava ouvindo o Leandro Carnal. É, é, a gente tem que ouvir tudo e reter o que é É, bom. E eu estava ouvindo ele e ele falou algo fantástico. Ele disse o seguinte, que as crianças, no passado, elas eram ensinadas a ter maturidade desde muito novas. E os pais faziam aquilo através da correção. Era muita burdoada, e era varinha, e era chicote, e era sandália, e correia. E os pais tinham uma criatividade. Eu morava num lugar que a mãe pegava borracha de fogão, de botijão de gás, aquele negócio para corrigir as crianças, para corrigir os filhos dela. E o que Leandro disse? Que ele não concorda com isso. Mas ele disse que as nossas crianças, elas estão crescendo e não estão amadurecendo, diferentemente da antiga geração, que desde muito nova já tinha muitas responsabilidades. A gente não sabe se é por causa de medo, se é por causa de falta de investimento nos pais em elevar a maturidade. Só que a gente percebe hoje a juventude achando ainda que a vida é um parque de diversões, achando que tudo é mil maravilhas. Não, vamos zoar, vamos beber, vamos correr. E eu me lembro ainda, bem novo, gostava de montar numa moto e acelerar bastante para a questão de adrenalina. Entrava no carro e o carro ali a 140, 150. Para mim era de boa, porque surgia essa adrenalina. E me lembro quando meus filhos nasceram, quando eles nasceram e como eu amadureci depois do nascimento deles, que eu sempre pensava, eu tenho que voltar para casa. Eu tenho crianças em casa me esperando. Eu não posso mais agir como um garoto, como um moleque.
Como você vê a juventude hoje? Você também vê isso, que a juventude ainda acha que a vida é um parque de diversões e acha que, assim como num filme encantado, tudo vai acabar bem, independente da rotina que segue. O José, ele encarou a vida como um adulto, mesmo sendo muito jovem. A gente vê dois tipos de juventude hoje. A gente vê uma juventude que não tem opção e tem que partir para a vida adulta, de qualquer jeito. Isso traz uma maturidade muito grande. E a gente vê a juventude que vive uma utopia, né? Nem um sonho, mas que nunca vai se concretizar porque ele se baseia, né, a trajetória da vida dele numa utopia, justamente para que ele nunca saia da zona de conforto, ou ela, né? Então, a gente enxerga hoje é, dois tipos de juventude, né? Dois tipos de trabalho cristão. A gente vê uma juventude que não sai de casa nunca, né? Não sai debaixo da aba dos pais, quer viver, é diferente de estar vivendo, quer viver debaixo da aba do pai e mãe, né? Mas nunca toma uma maturidade de fato, né? Nunca se torna maturo de fato. E a gente vê uma juventude que amadurece até cedo demais. Adolescentes que já estão, parece que você fala assim, mas esse é o adolescente da igreja, não é o jovem, não? De tão à frente, tão avançado que já está no seu pensamento, na sua forma de agir, na sua forma de sonhar. Então, de fato, a gente tem um panorama de uma juventude hoje bem fria, né, na fé, bem carnal, que você não pode, muitas das vezes, falar a verdade do evangelho com todas as letras. Parece que, como a própria Bíblia diz, né? Parece que nunca vai sair do leite, né? Mas a verdade é que se você criar passarinho dando leite a vida toda, ele vai se acostumar a beber leite a vida toda e um dia ele vai morrer porque só recebeu leite, né? Então, eu acredito que é trabalho do líder, né? Saber a hora que a dosagem tem que mudar, tem que aumentar, né? E eu acho que isso é muito importante, essa dosagem da liderança, porque eu vejo hoje também lideranças de juventude, Diego, que não se sustentam, né? Não procuram reciclagem, cursos, estudos específicos, falar daquilo que a mídia está falando, uma visão cristã do assunto. Então, realmente, eu acredito que a gente tem, sim, uma juventude muito imatura, mas, em compensação, eu tenho visto também uma reciclagem dessa juventude através dos adolescentes, que vem muito sólida. Eu acredito que muito disso é através dos trabalhos de base, como embaixada, mensageiras, que são trabalhos que, feito de forma saudável e forte e decente, produz excelentes frutos. A gente tem observado, acho que tanto você quanto eu, né? Que houve um momento que podíamos juntar jovens e adolescentes que dava certo. Mas a gente tem uma turma, muitos adolescentes hoje tão comprometidos, mas tão comprometidos, que, que parecem que os adolescentes, é como você falou, parece que eles são os jovens, de tão comprometido que eles estão. Eu ouvi na semana passada, eu tive um bate-papo com o pastor Gilberto, e eu disse para ele o seguinte, ó, encheu muito meu coração de alegria, porque ele disse que a gente estava conversando sobre tudo está perdido, deixa a juventude de lado, que isso acabou. E ele disse o seguinte, a obra é de Deus. Se for dele, ele vai buscar onde tiver esse jovem. E a gente tem visto um comprometimento de poucos jovens. São poucos? Aos nossos olhos são. A gente tem um saudosismo de querer olhar para o passado e querer e querer mensurar o passado com o presente e querer falar assim, hoje não está dando certo porque lá atrás deu certo e lá atrás tinha 600 pessoas num lugar e hoje tem 100. A gente viu, eu e você, nós vimos congressos de 600 cair para 100. Nós vimos.
Nós fizemos parte, a gente acompanhou congressos gigantescos e nós realizamos congressos pequenos. Primeiro congresso meu como executivo da Juberge, tinha 130 e poucas pessoas dentro do sítio de Rio Bonito. Quem via a glória da Juberge e olha 100 e poucas pessoas, desanima. Mas a gente viu algo de tanta qualidade. E depois nós dois juntos realizamos o próximo congresso, que deu mais de 300 pessoas. E a gente conseguiu plantar algo no coração daquela galera, mostrando para eles resiliência, perseverança, mostrando para eles uma qualidade de vida tão grande. E eu pude ver neles, naqueles adolescentes, que eles não estavam brincando. Líderes que a gente pegou lá, assim, é um menino, você mesmo falou, ó, se tornou um homem. E ele levou o negócio a sério. E a gente até hoje olha para o rapaz e vê assim, é líder sendo formado. Então, vamos já pular para o último tópico. Como conquistar resultados? E antes de passar para você, há um erro, eu acho que é um erro, muito grande em muitos pontos da nossa denominação, que é simplesmente querer o resultado, o final. Como é que você mostra o final? Através de números, não é? Tudo é número. Tudo é número. Para você ter um ministério bem sucedido, a igreja tem que estar cheia, colocando pessoas pelo ladrão. Para você ter uma juventude bem sucedida, não. Você tem que ter lá 100 jovens e adolescentes, 200 jovens e adolescentes caminhando com você. E a gente percebe que isso não é verdade. Eu e você chegamos à conclusão que isso é uma falácia. A gente já conseguiu, na individualidade, você dentro de Maricá, dentro de igreja que você trabalhava, eu aqui em São Fidélis, colocar centenas de jovens no mesmo lugar e perceber que às vezes 10 pessoas no mesmo lugar fazem muito mais vantagem do que ter um número muito grande. O que é resultado de verdade? E como conquistar esse resultado de verdade? Fala para mim. Eu estou te perguntando porque no tema que a gente colocou, a gente falou sobre amor e dedicação. E eu vejo o amor que você trabalha. Vejo mesmo. Vejo o amor que você se dedica. Tudo aquilo que você pega para fazer, você coloca corpo, alma e intestino naquele negócio. Parece que você se doa. E quero até citar um momento que eu vi de doação sua, foi no último Conaberge, que cansados, aquele grupo de adolescentes que estava ali querendo zoar de noite, você falou assim, não, vão dormir que eu fico aqui com essa galera, e você dedicou um tempo de qualidade àqueles adolescentes, e eu tenho quase certeza que a maioria deles ali ainda bate um papo com você de vez em quando. Bate. É. De fato. Então, eu vejo naquilo que você faz assim, amor, dedicação, comprometimento. Fala um pouquinho para a gente sobre resultado de qualidade, resultado de verdade. Aquilo que fica plantado, a semente que fica plantada e que em algum momento vai germinar. Então, eu queria aproveitar, citar um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, tá? E que diz assim, só um minutinho que tá abrindo aqui. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Toda vez que alguém me pergunta sobre resultados,
eu cito este texto em específico. E por que eu cito este texto em específico? Porque a grande realidade é que a gente sempre quer o resultado na hora, né? Eu acredito que é para isso que Deus levanta homens como nós, porque a gente não está preocupado em colher agora. Eu acho que é por isso que também Deus, pela sua maravilhosa graça, às vezes permite que nós colhamos algumas coisas, né? Eu acho que por bondade, e é por bondade, por misericórdia, que a É, gente ainda vê alguma coisa. Eu acredito, pastor, que, como você colocou, amor mais dedicação igual a resultado, acho que a primeira coisa que um bom líder precisa ter é entender que a vida não é um parque de diversões. Que você está lidando com almas e que um traço errado pode jogar aquela pessoa no inferno para a eternidade. Então, eu acredito que o mais importante para se obter resultados é você dedicar tempo de qualidade às suas ovelhas, aos seus liderados. Os adolescentes da minha igreja, os jovens que eu trabalho sabem, meu WhatsApp é livre para eles a hora que for. Eu já recebi mensagem 3 da manhã, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, enfim. Eles mandam, eles sabem que assim que eu visualizo, eu paro, penso e respondo. E eu não demoro muito para responder, não. Deus sabe que eu faço com eles. Senhor, me dê resultados claros e rápidos. Porque a juventude que eu trabalho é assim. O tempo é esse. Eles não esperam muito e vão procurar no lugar errado. Senhor, me dê respostas rápidas. E nós precisamos entender isso. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas querem ver os congressos de antes com a vida que se vivia naquela época. Então a pessoa quer que você coloque 600 pessoas com a mesma forma que era trabalhada em 2006, um exemplo. Mas se você quer implementar o que atrai o jovem adolescente em 2021, todo mundo fala, não, você é um herege, sai daqui. não pode. Não Vocês estão. pode. Aí você tem 100 adolescentes, 100 jovens no seu congresso que estão ainda sendo doutrinados e embasados de uma forma de 10, 15 anos atrás. Enquanto você tem muita coisa de qualidade de 2020, 2021, que se você implementar, vão te chamar de louco. Mas em 2006, houveram loucos que colocaram 600 pessoas no Congresso inovando. Essa é a grande realidade. Então, o que precisa para se ter resultados de qualidade? Em primeiro lugar, estar atento, antenado a tudo de novo que está surgindo. Segundo ponto, ficar atento ao que de fato edifica e não edifica. Uma vez eu estava com os adolescentes da minha igreja e a gente estava preparando o salão social para um evento. E aí eles chegaram para mim e falaram assim: Ô Ti, olha só, a gente pode colocar uns puffs aqui? Eu falei, pode, claro, problema nenhum, puff. Pode botar puff. Ah, tá bom. Aí todo feliz foram lá comprar o puff. Depois voltou de novo, né? Que adolescente é assim. Ô Ti, olha só, a gente pode colocar um sonzinho ambiente com uma musiquinha mais atual e tal? Pode colocar, meu filho, não tem problema não. Pode colocar, desde que não tenha nenhuma heresia, nem palavras ruins, pode colocar. Ô tio, volta ele de novo. A gente pode colocar uma luzinha de fundo, uma luzinha meio baixa, uma penumbra para a hora da programação? Pode colocar, meu filho, não tem problema nenhum não. Sem problema. E aí ele volta de novo e fala, ô tio, a gente pode chamar fulano para pregar? Não. Aí tomaram um susto, olharam para mim, como assim? Pregação e louvor, quem convida sou eu. O que vocês vão comer é responsabilidade minha. Ah, tá bom, te desculpa. A gente pode botar um carrão? Pode, fica à vontade, bota o carrão se quiser. E aí continuou. Mas por quê? Tem muita coisa boa hoje em dia, mas é necessário dizer que ainda é responsabilidade do líder o alimento. Então, a sua responsabilidade de ter um ministério de sucesso é saber colher aquilo tudo que é bom, né? Implementar com embasamento na palavra de Deus, sem difamar, sem errar, sem sair do caminho de Deus.
Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp, né? Aquela discussão sobre músicas antigas, worship e tal. E aí eu li um texto de um pastor que foi muito polêmico. Ele falou assim: olha, tem muito worship que tem mais conteúdo teológico do que hinos do cantor cristão. Rapaz, eu acho que tinha gente ali, se tivesse uma cadeira, dava uma cadeirada nele com toda a força para pensar no que ele falou depois. Mas que ia dar de primeira, ia dar de primeira. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está enfincado em uma coisa, querendo insistir em uma coisa que foi para o nosso tempo e que ainda é para a gente, porque a gente viveu aquilo e sabe que aquilo edificou. Mas não adianta eu pegar um adolescente da minha igreja que é apaixonado por chip e falar para ele que maravilhosa graça, por melhor que seja, e por melhor tom que seja tocado, e com melhor empolgação, vai surtir nele o mesmo efeito que surtiu em mim. E mesmo que, e acredite se quiser, perguntaram para mim assim esses dias, mas a gente vai cantar Maravilhosa Graça, porque na nossa EBD, aqui, nós temos 2 cânticos de início e um cântico no final. Nossa EBD começa com música e termina com música. Então, perguntaram para mim assim, a gente vai... Eu falei assim, eu queria cantar Maravilhosa Graça com vocês. Os adolescentes olharam para mim, pô, tio, eu sei o tom. Aí começou um lá. Maravilhosa graça. E aí todo mundo entra naquela empolgação. Eu falei, não, rapaz. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Eles olharam para mim assim. Isso aí eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é isso aí, não. Eu sei Maravilhosa Graça porque é ministra, tá sempre tocando lá na igreja, mas isso aí eu não sei, não. Eu tenho umas músicas aqui, só quer que eu toque, tio? E aí começou. Aí eu falei, vamos nessa então, vamos embora. Depois de cantar Maravilhosa Graça e tá tudo certo. Porque mesmo louvores que para mim são super atuais, para eles, ó, já é ultrapassado porque as gerações passam. Então, por que eu estou levando todo esse tempo para falar disso? Porque quer ter um ministério de sucesso, saiba se atualizar na vida e na palavra. Outra coisa importante de 3, essa foi a primeira. A segunda, muito importante, baixar o tom do diálogo. Falar na mesma linguagem que eles. Alguém disse assim, eu gosto de você com os adolescentes porque eles falam de um jeito que ninguém aqui entende, mas você entende e ainda fala do mesmo jeito que eles. E, de fato, é assim. A gente, quando está conversando, são gírias que, se você entrar na nossa EBD, tu não vai entender, mas eles entendem. Então, saber baixar o tom da linguagem, saber que você é o líder da geração, você está ali para guiar eles para um caminho que leva até Jesus e aquilo que Jesus tem para a vida deles. Então, você vai ter que dar o seu melhor. E muitas das vezes, dar o seu melhor é baixar o tom, baixar a voz, diminuir, falar na mesma língua, igualar. Esses dias, um adolescente falou para mim assim, aqui, que linguagem boa. E deixar-vos-ei, e não sei o que, vos-ei, luzei. Ele, rapaz, lê isso aqui é muito engraçado, me dá vontade de rir, mas eu me amarro. Falei, Ele falou, sabe o que lembra isso aqui, tio? Eu falei, o quê? Meu professor de história, quando eu li as cartas de Pedro Álvares Cabral. Eu falei, de fato, faz todo sentido, meu filho. É isso aí mesmo. Ele falou assim, mas se eu levar isso aqui para o meu curso lá do pré-militar, ninguém vai entender nada. Eu falei, não leve isso não, pelo amor de Deus. Toma aqui, ó, NVI. Leva essa daqui. NTLH, leva essa, prega com essa. Porque eles vão entender a linguagem. Infelizmente, existem, para gente que é teólogo, aquilo ali não passa nem mais para a garotada que está pregando o evangelho. É necessário equilibrar a linguagem, falar no mesmo tom, falar na mesma dinâmica, vivenciar o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, o que eles estão curtindo, o que eles estão seguindo, o que eles estão compartilhando, o que eles estão stalkeando. Então, são coisas que você precisa estar ali por dentro para você saber para onde eles estão indo naquele direcionamento. E uma terceira e última coisa que eu acho muito importante é saber aprender com eles. Eles sentem que tem muito a ensinar e é necessário dar espaço. Você ensina a pregar, você ensina a cantar, você ensina a tocar um instrumento e depois permita que eles façam. E detalhe, permita que eles façam na sua frente, para que eles tenham o prazer de ver você como líder assistindo eles fazendo algo que você ensinou. Isso faz bem para o liderado.
E isso faz muito bem para o liderado. Ele ver que você, pô, o pastor me botou para pregar e está me assistindo. Não é você falar, hoje fulano vai pregar e você vai sair para comer uma pizza com a sua esposa. Não, come para outro dia. Naquele dia vai lá, assiste o garoto pregando, assiste a menina pregando. Assiste ele cantando, assiste ele tocando, ensinou a tocar, dá o violão e fala assim, hoje eu vou estar aqui é para ver você tocando. Esteja ali incentivando, motivando, direcionando, porque aí o negócio vai dar certo. Tá bom, Diego? Eu acredito que esses são 3 pontos importantíssimos para uma liderança de sucesso. Saber ouvi-los, saber falar na mesma linguagem e saber interagir e se atualizar. Fantástico, muito bom. Confesso que sempre aprendo. Confesso que tô sempre aprendendo e isso com certeza vai acrescentar muito na minha pesquisa, a pesquisa que eu estou fazendo. Estou escrevendo bastante sobre liderança também e cada semana que eu vou aqui participando com muita gente e tem sido bênção para minha vida. Timóteo, para a gente encerrar, quais são as perspectivas que você tem para a juventude hoje e futuramente, Mas olhando num quadro geral? eu acho Pode que as falar. perspectivas são as melhores, porque eu vejo uma juventude hoje sem medo do engajamento, a palavra da atualidade. Ele não tem medo do engajamento. Então, se for necessário se engajar com tudo, vai. Hoje a gente tem tudo para ter a melhor geração de todos os tempos. Nós temos a tecnologia ao nosso favor, nós temos um apoio deliberado de pais, incentivando você a se estudar e se formar em quantas faculdades você quiser. Hoje em dia, você consegue fazer faculdade à distância. Tem um amigo que acabou de se formar em 2 faculdades ao mesmo tempo. Ele fez uma presencial e uma à distância. Então, assim, vai gostar, né? Mas hoje tem tudo para a gente ter a melhor geração de todos os tempos. Hoje, você olha para a tua igreja, tem um jovem formado em medicina, um jovem formado em direito, um jovem formado em administração, um jovem formado em tecnologia da informação, o outro está se formando em engenheiro de som, o outro é arquiteto. Você tem tudo na sua igreja para dar certo. O que falta? O que falta é dar liberdade para eles trabalharem. Incentivo. Então, as minhas perspectivas são as melhores. Eu olho hoje para a minha igreja e fico muito empolgado. Muito empolgado. Eu faço questão de incentivar cada um. Se a menina é da mídia, eu falo, olha, parabéns, você está sendo espetacular, você está desenvolvendo muito bem. Se está trabalhando no som, cara, o som estava perfeito, estava maravilhoso, o som estava limpo. Não importa se o cara está na frente da câmera, atrás da câmera, se está tocando, se está pregando, é necessário tempo de qualidade e incentivo. Falar para a pessoa, olha, parabéns, mano. Você está indo bem, continua assim. Eu estou orando por você. Você é alvo de minhas orações. Rapaz, o som nunca teve tão limpo. Incentivar. Rapaz, essa portaria tá linda hoje com a recepção de vocês. Bota eles para cima, levanta o astral, porque para botar o astral para baixo tem tudo. É professor de faculdade humilhando, é amigo humilhando em rede social, é isso e aquilo. O peso de ser cristão em um ambiente público hoje é muito forte por conta das dinâmicas de fobia de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Então, é necessário incentivar o seu jovem a ser o melhor possível dentro da disponibilidade dele e não forçar tanto, deixar as coisas acontecerem com mais naturalidade. Mas eu tenho uma perspectiva muito grande, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual para a juventude que nós estamos vendo e vivenciando nos últimos tempos. Muito bom, muito bom. Te agradeço, Timóteo, muito. Saudade da gente bater esse papo pessoalmente. Saudade da gente sentar. É, E só que da próxima vez a gente não vai poder mais sentar numa lanchonete, né? Pedir aquele monte de hambúrguer e se deliciar com aquilo. poderemos, em menos Poderemos? quantidade, de preferência com É, suquinho de laranja. Frango eu posso. frango você pode. Então a gente vai caprichar no frango. É. Vamos caprichar no frango. Mas é bom. Te agradeço muito, tá? Te agradeço muito pela essa disponibilidade. Aproveitar e mandar um abraço para o Jackson, grande amigo nosso. E final desse mês agora estaremos Abraço, Jackson. Tamo junto.
Final do mês agora estaremos ali em Gruçaí, na programação da Juberge, e a galera está muito animada, tem uma turma muito empolgada e estaremos ali. Mas te agradeço, meu amigo, te agradeço porque você sabe que a gente está junto sempre. Então, um grande abraço mesmo. Dá um abraço aí na Jennifer, na Rebequinha, e tamo junto. Se você precisar, a gente está aí para tentar ajudar e estamos junto na Juberge. Dia 7 de agosto a gente está junto, a gente se encontra em Niterói e vamos para Paracambi. Com certeza, com certeza. Eu me despeço deixando um texto, já coloquei ele aí nos comentários. Sim. Ele diz assim: ponha sempre seus dons em prática. O que José sabia era colocar os seus dons em prática. Quando solicitado para decifrar o sonho de Faraó, José sobe na hora certa, coloca seus dons em prática. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. José tinha um dom e não se sentiu intimidado na hora de utilizar o seu dom. Na hora que você for chamado, solicitado, independente de onde esteja, na frente do presidente, do governador, de reis, do seu chefe, coloque o seu dom em prática, porque Deus é contigo. Amém, amém. Deus nos abençoe. Um abração, meu amigo. Muito bom mesmo. Amém. Estamos juntos. Deus te abençoe, Diego.